Eu queria aproveitar falando do setor defensivo do Vasco em relação à titularidade do João Vitor. Hoje, na sua opinião, quem é o titular? João Vitor e Maicon ou João Vitor e Léo? Sabendo, claro, da necessidade do Vasco trazer um zagueiro, né? E nós já vamos falar sobre essa questão de zagueiro aqui em relação ao mercado da bola. Vamos primeiramente trazer aqui informação sobre saída confirmada. Serginho está de saída do Vasco e o atacante já assinou inclusive com o Criciúma, que é o próximo adversário do Vasco na competição pelo Campeonato Brasileiro. Aproveitar, desejar uma boa sorte para o Serginho nessa jornada, na sua carreira. Ele que teve jogos importantes com a camisa do Vasco, a galera até brinca, né? O rei da Macedônia. O Serginho que chegou, fez o gol contra o Atlético Mineiro logo no início do segundo turno, na vitória por 1-0 no Maracanã, fez o gol da permanência contra o Red Bull Bragantino, aprendeu a andar de bicicleta, como não lembrar da pré-temporada no Uruguai, ele naquela resenha com os jogadores. E agora um detalhe, né? Sai do Vasco para um time de primeira divisão, então desejar ele que já assinou o contrato, já foi inclusive anunciado pelo Criciúma. Falando mais sobre Barca no Vasco, até o momento jogadores confirmados na Barca: Cleiton para Portugal, Praxedes para o Atlético Paranaense, Zé Gabriel para o Curitiba e agora o Serginho para o Criciúma. Sobre Galdames, Pablo Galdames, meio de campo, segue em negociação para a saída para o São Lourenço. Tendo mais uma confirmação para a saída do Galdames, com certeza vamos trazer naquele plantão urgente. Agora, falando sobre mercado da bola, uma atualização importante sobre o zagueiro Maurício Lemos. Na realidade, se tornou uma novela, né? O Vasco, para contratar, a janela se encerra no dia 2 de setembro e essa novela, de fato, uma posição tão carente, tão importante para o Vasco nesse momento, que é o setor defensivo, se tornar ter todo esse espaço, ter todo esse episódio, na realidade, em relação ao Maurício Lemos. E eu sei que para o torcedor é desgastante. A gente tem aqui a responsabilidade de trazer a notícia, a informação, a atualização. É claro que a gente já queria trazer aqui a informação da concretização, do acerto final, da assinatura de contrato, mas a nossa responsabilidade é essa, deixar o torcedor sempre bem informado. E sobre o Maurício Lemos, até o momento, o zagueiro não respondeu à resposta da proposta do Vasco. Informação segundo o jornalista Lucas Tanaka: entre o Atlético Mineiro e o Vasco está tudo ok, está tudo acertado. Falta aí a resposta, o ok do Maurício Lemos para a negociação concretizar. Por isso, a novela tomou outro rumo. O defensor tem contrato com o Galo até dezembro de 2025 e possui salário aproximadamente na casa dos R$400 mil. Isso, salário, contrato de 2 anos, não seria problema, não é problema para o Vasco. O Vasco já tem tudo ali ok para trazer o zagueiro. No momento, o contrato em vigência até 2025, o Galo teria que pagar ali 7 milhões ao jogador devido ao contrato. Uma nova reunião entre o jogador, entre a staff do jogador e entre o Vasco vai acontecer brevemente para decidir, para de fato dar ultimato nessa situação. E aquilo, algo que até o Pedrinho falou recentemente: no Vasco, para trabalhar no setor administrativo, para jogar no Vasco, tem que ser pessoas que queiram o Vasco. Se o jogador está fazendo toda essa novela para vir, então demonstra que ele não quer o Vasco. Para jogar no Vasco hoje tem que ser de fato alguém que queira, alguém como o próprio João Vitor falou ontem, o próprio Vitor Luiz falou essa semana em exclusiva lá com o canal Fanático Vascaíno. Quando recebeu a proposta do Vasco, ele abraçou, ele quis vir jogar no Vasco. Então, se está toda essa situação, toda essa dificuldade, já era para ter o aceite, já era para ter a vontade. Primeiro, era a questão do Rio de Janeiro, de se habituar ao Rio de Janeiro. Agora, o jogador foi convencido. Então, de fato, inclusive, nessa informação sobre a última cartada, o zagueiro Maurício Lemos não é o plano A do Vasco nesse momento. Uma informação que veio até do canal Na Torcida Vascaína. O Vasco tem outro nome também como prioridade. Se não conseguir contratar o Maurício Lemos, o Vasco dará essa cartada final, esse ultimato no Maurício Lemos,
e vai em busca de outra prioridade. É isso. Se o jogador não quer vir para o Vasco, então vai em busca de outro. O que não falta é oportunidade no mercado no momento. A janela vai se encerrar dia 2. O Vasco precisa anunciar, reforçar, trazer um zagueiro, trazer alguém para ser titular nesta posição. Pronto. E aí, gostou dessas atualizações fresquinhas sobre o Vasco? Então não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo todas as notícias que você precisa saber sobre o Gigante da Colina. Compartilha esse vídeo com outros vascaínos e vamos juntos fortalecer essa corrente de informações. Até a próxima e fiquem ligados para mais novidades.